Bora para Romanos 1, é o texto que a gente tem usado, é a base de tudo que a gente está falando aqui. E eu quero deixar bem claro, por ser infinitamente rico, o Evangelho consegue suportar o peso de ser o elemento principal da igreja. Você consegue entender isso, assimilar isso? Muita gente pode perguntar, tá, mas por que está acontecendo o que está acontecendo aqui? Como já tem acontecido comigo em algumas conversas. Alguns amigos chegam para mim e falam, fala qual é o segredo. O que vocês estão fazendo para que isso aconteça? E a resposta está aqui. Evangelho como base de tudo. Aquilo que Jesus fez na cruz. Isso tem poder para transformar vidas. Isso tem poder para me reconectar com Deus. E no momento que eu estou reconectado com o meu Criador, as possibilidades se multiplicam diante de mim. Não possibilidades do que eu queria, do que eu sonhava, do que eu desejava, mas vai muito além disso. Vai além do que você está pedindo ou pensando. Se trata do plano de Deus para você. Se trata do propósito de Deus na tua vida. Por isso eu gosto tanto de ler esse texto, que está em Romanos 1, 16 e 17. Hoje eu vou ler na mensagem. A gente vem lendo sempre na NVI, mas hoje eu vou ler na mensagem. Diz o seguinte, são notícias que tenho orgulho de proclamar. Essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus para resgatar todos os que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem. Aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Mais uma vez eu quero te falar, o Evangelho ele é tão rico, que ele consegue suportar esse peso, de ser o elemento principal da igreja. Tudo baseado naquilo que foi feito na cruz, mas que não ficou ali, me alcança hoje, me transforma hoje, a tal ponto de tomar uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de receios, cheia de preocupações. E não é de hoje que isso acontece, porque eu vivi isso, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já viveram isso. Mas quando eu olho para a Bíblia também, eu vejo homens que foram ícones. Eu vejo a vida de Moisés, um homem que foi usado como poucos, mas que no princípio, como ele ainda não sabia quem ele se tornaria nas mãos do Senhor, ele era o cara dos ICs. O Senhor está falando que vai usar, o Senhor está falando que vai libertar, e ele está questionando, ele está se opondo, falando, não, mas e se não acontece desse jeito? Mas e se as coisas não saem dessa forma? Por isso a gente está falando que é o Evangelho que nos alcança e que nos transforma. E se você está sendo desafiado por aquilo que o Senhor está te mostrando hoje, eu quero te dizer que você está exatamente no lugar certo. No lugar que você precisava estar, porque o Evangelho sempre vai nos desafiar. Quero ler com vocês 1 Pedro 1 e 12 também, quando diz o seguinte, quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são as coisas que até os anjos gostariam de entender. Você consegue entender o privilégio que você tem hoje nas tuas mãos? Você consegue entender que o Senhor te chamou, te resgatou, te deu a possibilidade de que você se reconecte, e nesse lugar de reconexão e de proximidade com Deus, a tua vida muda, o teu objetivo de vida muda, os propósitos na tua vida de verdade chegam. Você deixa de buscar simplesmente aquilo que você gostaria, aquilo que você sonhava, aquilo que você desejava, e você começa a viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, que é a vontade de Deus para a tua vida. E é nesse lugar que o Senhor está te levando agora. É por causa disso que você está vivendo o que você está vivendo agora. É por causa disso que muitas portas estão se fechando diante de você, e você está abrindo os teus olhos a caminhos que antes você nem percebia. Porque o Senhor está te levando para esse lugar onde a vontade dEle vai se manifestar, e você vai viver aquilo que você jamais havia experimentado antes, porque o Senhor te trouxe com um propósito. E a tua vida está sendo transformada para que você entre dentro desse propósito da vontade perfeita do Senhor para você.
Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar em sintonia. O que você tem ouvido? Quais são as referências que você tem hoje que estão dirigindo a tua vida? Nós precisamos estar afinados. E a ilustração que eu quero usar hoje é justamente essa ilustração de uma orquestra ou de uma banda, né, o que você preferir. E quando eles começam a tocar, se eles não estiverem afinados, por melhor que cada músico toque, se não existir afinação, o que você vai ouvir não vai ser agradável. Eu lembro, eu não falo muito disso, mas eu já fui membro de banda, de igreja. Na adolescência aprendi a tocar saxofone. Tocava, tá? Nunca mais toquei, nem adianta trazer um sax aí que eu não me arrisco mais. Mas eu lembro quando, toda vez antes do ensaio, antes da gente começar a tocar a banda toda junta, nós afinávamos. E alguns caras inventavam de afinar junto com o músico que estava do lado. E falava, dá a nota aí. O cara dava a nota e você dava a nota. E vocês afinavam, mas afinavam um com o outro. Mas espera aí, mas o outro está afinado? Muitas vezes a gente está olhando para o músico do lado e falando, me conta, como que você fez? Por onde eu vou? Me dá aí os 3 passos do sucesso. Mas esse músico que está aí do teu lado está afinado com o quê? E muitas vezes a gente está achando que está afinado, mas existe um que dá a afinação, e quem dá a afinação é o maestro, é aquele que vai conduzir as coisas, é aquele que vai dizer como as coisas vão acontecer, e ele vai usar o instrumento certo para que isso seja realmente afinado. Quantas vezes a gente está olhando e falando, não, mas eu fiz o que o fulano me disse, eu fiz de acordo com aquilo que eu aprendi lá no vídeo do YouTube, mas não sei por que a coisa não aconteceu do jeito que eu esperava. Porque a afinação, ela precisa vir daquele que está conduzindo as coisas. Ela precisa vir daquele que realmente é o maestro das nossas vidas. E o Evangelho, ele não começa a nos sintonizar, a nos afinar em relação aos nossos problemas pessoais. O Evangelho, ele não vem e fala, não, é o seguinte, eu vou te adaptar ao ambiente onde você está inserido hoje. Eu vou fazer de você aí, outro dia eu vi essa expressão, eu achei interessantíssima. Né? Muita gente se considera termômetro. Ele entra no ambiente e ele toma a temperatura do ambiente. Mas o Evangelho nos chama para que nós sejamos termostratos. Ou seja, a gente entra no ambiente e a gente muda a temperatura do ambiente. Não através daquilo que nós somos, mas através daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Antônio, sem chamado, não tem poder nenhum de mudar a cabeça de qualquer pessoa. Quantas vezes eu falava, as pessoas, os homens com quem eu trabalhei desde que essa igreja começou, as famílias, eu falo, são homens formados, são pessoas vividas, pessoas já experimentadas em tantas áreas. Eu não tenho poder de entrar aí e falar assim, não, faz desse jeito, porque é a palavra do Senhor quem transforma. É a palavra do Senhor quem tem poder de pegar tudo aquilo que você já viveu e falar, o que eu tenho para você é incomparável diante de tudo aquilo que você já experimentou. Por isso hoje eu quero te falar que nós precisamos estar afinados com aquilo que está vindo do céu. Com aquilo que o Senhor está colocando nas nossas vidas, com a palavra dEle para nós. Você vai continuar preocupado com o que estão dizendo, com o que estão postando, com o que estão falando? Ou você vai começar a olhar para a palavra do Senhor, para a tua vida e para o plano perfeito que Ele tem para você? Porque é nesse lugar que nós precisamos estar. E o Evangelho, ele é uma proclamação. É algo que já aconteceu. É alguém que está dizendo, olha o que foi feito na cruz. Que te reconecta com o teu Deus, com o teu Criador, com aquele que te formou com um propósito. E essa notícia que está sendo proclamada através do Evangelho é uma notícia que gera uma vida de amor. Você olha para o lado e você vê quem está aí do teu lado e você começa simplesmente a se preocupar, a caminhar lado a lado, a amar de uma maneira como você nem imaginava ser possível amar, na tua forma de falar, na tua forma de se expressar muitas vezes. Eu não sei qual é a maneira como o Senhor vai te fazer expressar amor. De repente é fazendo hambúrguer na segunda-feira lá no vôlei. Né, papai? Preparando hambúrguer para não sei quantos. Quantos saíram lá segunda, papai?
60? Meu pai, 60 hambúrgueres. Por quê? O que faz? Um homem vindo de um dia de trabalho, preparar o truck dele ali atrás, para colocar uma chapa e preparar 60 hambúrgueres para uma família, né? Que é uma igreja, parece igreja, mas é família. Todos vocês já sabem, quando eu falo família, estou falando de todo mundo que está aqui. E simplesmente compartilhar o amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Muitas vezes você nem está percebendo o quanto você está amando. Mas esse amor está te fazendo coisas que você jamais faria em outros tempos da tua vida. Esse amor está te fazendo sair do teu lugar de conforto, saindo do teu lugar onde você está aí, à vontade, e está te fazendo se mover e expressar pelas pessoas que estão do teu lado, um amor que, quem sabe, você não tinha ideia que eles precisavam, mas foi esse amor que acolheu, foi esse amor que cuidou, foi esse amor que trouxe esperança, que trouxe alegria, quando essas pessoas mais precisavam. O Evangelho não é simplesmente aquilo que eu posso fazer, a gente já tem falado disso tantas vezes. O Evangelho é algo que foi feito por nós. É lógico que isso vai fazer com que as nossas vidas se transformem depois. Isso vai fazer com que a gente comece a se doar, a servir, a amar, a se dedicar aos outros. Mas começa com a aceitação daquilo que foi feito por mim. Que alguém se entregou numa cruz por amor, para que eu tivesse a possibilidade de viver essa vida verdadeira que Ele tem para mim. O Evangelho tem que ser entendido primeiramente como essa boa notícia. E essa notícia é menos sobre o que nós temos que fazer e mais sobre o que já foi feito por nós. É um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. Salvação conquistada para nós. Não é você quem vai conquistar essa salvação. Ela já foi conquistada para nós. E por isso ele é chamado do Evangelho da graça. Está disponível para você hoje. Está aqui para você agora. Basta você entender que isso é para você e o Evangelho vai influenciar todas as coisas. Ele vai começar a mudar tudo na tua vida. Ele vai começar a te levar nesse lugar de propósito verdadeiro. Ele começa a mudar todas as coisas. E existe uma riqueza tão maravilhosa no Evangelho. Existem algumas coisas que a gente consegue identificar na maneira como o Evangelho trabalha. E é interessante de ver, é bonito de ver como isso acontece, porque, inclusive, alguns estudiosos do Novo Testamento apresentam um esboço do Evangelho, ensinado por Paulo e outros autores dos Evangelhos. E esse esboço é o seguinte: número 1, o Filho de Deus se esvaziou e veio ao mundo para se tornar servo. Ou seja, se você perceber, o movimento é de cima para baixo. Ele vem do céu, ele se coloca na terra, ele se esvazia de tudo que ele era, ele se faz servo. Segundo, ele morre numa cruz, como sacrifício substitutivo. Ou seja, não é que a dívida foi perdoada, a dívida foi paga. Ele tomou o meu lugar e o teu lugar na cruz. Ou seja, nós merecíamos a morte. Mas ele, por amor, morre no nosso lugar, para que nós possamos receber vida. É algo que acontece de dentro para fora. E isso é algo que a gente precisa ter muito claro, porque muita gente que se baseia em religião, o movimento religioso acontece de fora para dentro. Muitas vezes as pessoas vão chegar e vão falar: muda isso, muda aquilo, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Mas quando você realmente viver a transformação de dentro para fora, eu não vou precisar te falar o que você precisa fazer ou não. Você não vai querer fazer. Você não vai desejar estar em determinados lugares. Você não vai querer falar determinadas coisas. Porque algo realmente está transformando dentro de você, a tal ponto de não caber mais dentro, que vai começar a mudar tudo o que está fora. E terceiro, ele ressuscitou como uma primícia de um mundo inteiramente renovado. Ou seja, é algo que também vem de frente para trás. E se eu tivesse tempo, eu ia falar desses 3 aspectos com vocês agora, mas como eu não tenho, eu vou falar de pelo menos um. E é o aspecto que a gente começou falando de cima para baixo do Evangelho. Visto que Jesus foi o rei que se tornou servo, vemos que existe uma inversão de valores na administração do reino de Deus. Em qualquer reino, você vê que as pessoas vão para ser servidas, elas montam todo um sistema de trabalho para que elas sejam servidas, mas Jesus vem para servir.
No reino de Jesus, os pobres, os sofridos, os perseguidos, estão acima daqueles que são ricos, reconhecidos ou satisfeitos. Você consegue notar isso aqui? Os primeiros serão os últimos. E por que seria desse jeito? Essa é uma inversão que a gente está vendo aqui. E é uma forma de imitar o padrão da salvação de Cristo. Quero ler com vocês Filipenses 2. Vamos fazer uma leitura aqui meio extensa, mas que fala justamente disso. Filipenses 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, não por outra coisa. Não pelo que você tem, não pelo que você sabe, não por quem você conhece. Por estar unido com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também, olha só, são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Isso não cabe no nosso meio. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. 2 pontos. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e uma morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Está aí a receita, está aí o caminho. Se você estava buscando a maneira de dar certo, de alcançar sucesso, e essa palavra hoje pesa tanto, né? Porque está todo mundo atrás do bendito sucesso. E eu quero te dizer que sucesso de verdade é naquele dia, quando você estiver diante dele, ele te conhecer pelo nome, e ele te chamar para junto dele. Não permita que nada nessa terra te atrapalhe de viver esse momento. Não permita que nada, nenhum valor desse mundo te afaste daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque, embora ele fosse rico, ele se tornou pobre. Embora fosse rei, ele veio para servir. Embora fosse o mais importante de todos, sabe o que ele fez? Fez-se servo de todos. Essa é a receita que o Senhor está nos ensinando hoje. Jesus triunfou sobre o pecado não pelo poder, mas pelo serviço sacrificial. Ele entendeu o que precisava ser feito, e por mais que ele não quisesse, porque a gente sabe que na véspera da crucificação ele está ali orando, e ele está falando: Pai, se for possível, afasta isso de mim. Ele sabia o que precisava ser feito, mas naquele momento a carne gritava. Naquele momento as dúvidas vinham, naquele momento o medo, quem sabe, fazia com que ele desse um passinho para trás, a tal ponto dele numa oração falar: se for possível, afasta de mim isso, mas seja feita a tua vontade. Quem sabe hoje você chegou aqui orando dessa forma: Senhor, se for possível, não me faz passar por isso. Se for possível, vai por um caminho aí. Muitas vezes a gente tem medo simplesmente porque a gente não conhece o caminho por onde ele está nos levando. E quem sabe você chegou falando: Senhor, se for possível, me leva por um caminho onde eu entenda, onde eu consiga ver o que está acontecendo, onde eu consiga ver desenvolvimento, crescimento. Mas eu quero te dizer que o Senhor está te levando por onde Ele sabe que é necessário. E nesse caminho,
se entrega, serve, ama. Permita que essa natureza divina venha sobre você. Que ela transforme tua maneira de falar, tua maneira de pensar, tua maneira de atuar com as pessoas, de tratar quem está do teu lado. Jesus venceu quando parecia que ele tinha perdido tudo. O mundo olhava e falava: uau, mas isso é uma vergonha enorme. Ele está morrendo da pior maneira que alguém podia morrer naquela época. Só que o propósito na vida dele era tão grande que o objeto de tortura se torna no símbolo do cristianismo. Ele ressignifica aquilo que está à volta dele. A história e o propósito do que estava ali envolvido transformou a maneira das pessoas verem os objetos, o acontecimento, as consequências daquilo que foi feito. Tudo foi mudando, tudo foi sendo ressignificado. Ele venceu ao perder tudo. Quem sabe hoje você está achando que está perdendo, porque as coisas não saíram do teu jeito, porque as coisas estão indo para um lugar onde você não tem controle, porque você está tendo que fazer o que você jamais imaginou que precisasse fazer. Mas eu quero te falar que esse foi o modelo que Jesus nos ensinou. E isso é totalmente oposto ao que o mundo pensa hoje. O mundo valoriza o poder, o reconhecimento, a riqueza, o status. E o Senhor nos leva num caminho totalmente diferente de tudo isso. O Evangelho cria um novo tipo de comunidade, que dependendo dos ambientes onde eu vou por aí, parece algo novo, algo diferente, mas é algo totalmente normal aqui na nossa casa. Porque a comunidade que o Evangelho cria é uma comunidade que serve, que ama, que se doa, que se entrega, que se preocupa, que caminha lado a lado, que não deixa ninguém passar indiferente, que a dor de quem está do meu lado dói em mim, a tal ponto de eu me incomodar e falar: eu estou com você, a gente vai junto, a gente vai viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não sei quando vai ser, eu não sei como vai ser, mas nós vamos descobrir juntos. Você não vai caminhar sozinho, você não vai andar esquecido, nós vamos descobrir juntos. Amém? Vocês vão ver aqui agora algo acontecendo, que é justamente prova disso. Semana que vem a gente continua falando dos demais aspectos, mas vocês vão ver aqui com os olhos de vocês o que para mim é o maior milagre que nós podemos experimentar. Nós vamos ver 7 novos nascimentos. E eu quero compartilhar esse momento com todos vocês. Mas enquanto nossas crianças entram, enquanto está todo mundo aqui, eu quero que você feche os teus olhos aí, sentado mesmo como você está. Você não precisa nem levantar. Baixa a tua cabeça, feche os teus olhos e eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse evangelho tão poderoso e tão transformador. Obrigado por nos ensinar qual é o caminho. Muito obrigado por nos levar a esse lugar onde nós servimos. Não porque nos obrigaram, não porque foi imposto, mas porque tem um amor sendo derramado sobre nós tão transformador e tão impactante, que a gente não tem como reagir de uma maneira diferente. Deus, que esse poder do Evangelho continue nos transformando e que tudo que a gente viva aqui, Pai, seja autêntico, seja real, seja verdadeiro, porque vem de Ti. Não é um esquema de trabalho, não é um sistema que está sendo implantado, mas é a Tua palavra que está sendo lida, compartilhada. Deus, faz em nós, começa hoje aqui, na vida de cada um dos Teus filhos, aqueles que entraram aqui hoje de repente cansados, achando que estavam perdendo, que eles entendam, Pai, que na realidade eles estão ganhando o que de verdade precisa ser ganhado, que não são coisas de acordo com os valores que o mundo dá, mas são valores dados por Ti, Senhor, valores eternos, valores divinos, aquilo que não pode ser roubado, aquilo que não pode ser tirado, aquilo que não pode ser destruído, aquilo que permanece. E é o que o Senhor tem para as nossas vidas. E o que eu te peço, Pai, manifesta sobre a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui nesse lugar.
que eles se levantem hoje daqui, Senhor, transformados pelo Teu poder, pelo poder do Evangelho, que está sendo proclamado aqui hoje. Jesus morreu na cruz, entregou a sua vida, para que nós tivéssemos possibilidades, para que nós tivéssemos vida verdadeira, para que nós nos aproximássemos de Deus e vivêssemos o nosso verdadeiro propósito, Pai. É isso que está sendo proclamado, é isso que está sendo compartilhado, e eu tenho certeza, Pai, que é isso que vai transformar a vida de cada um deles, e nós vamos ver essa transformação com os nossos olhos. Em nome de Jesus nós oramos, amém.